Eu sou engenheiro de software de uma empresa chamada Catchafire. Achei muito legal o que fizeram lá no I.O. com aquele garoto cego lá, porque eu trabalho também especificamente com o terceiro setor. Então, a Catchafire é um lugar que a gente junta voluntários com organizações não governamentais pelo mundo. Quem quiser fazer trabalho voluntário é muito bem-vindo. Mas vamos lá. Um pouco sobre o App Engine. Para quem não conhece, é uma plataforma como um serviço, como já foi comentado aqui na apresentação anterior. É do Google. E um pouco diferente das outras plataformas de cloud computing, aqui você não precisa gerenciar servidores. Você cria uma aplicação, seja em PHP, como vocês viram de manhã, seja em Python. Os exemplos que eu vou mostrar aqui, principalmente com endpoint, são em Python, mas você pode fazer tudo em Java também. Então, você tem 4 principais alternativas para desenvolver o App Engine. Você faz uma aplicação web usando Python, usando Java, usando PHP ou usando Go, e roda isso daí na infraestrutura do App Engine. Como a infraestrutura é provisionada pelo Google, você não precisa se preocupar com servidores, com sistema operacional, com instalação, com HD, com nada que é referente a uma máquina física. Então, a plataforma já é disponibilizada para você somente faz o deploy da sua aplicação e o Google cuida de gerenciar isso aí, principalmente escalar essa aplicação. Quando o usuário acessa a sua aplicação, ele está acessando, na verdade, um servidor do Google, um balanceador de carga, que vai disparar essa requisição para uma aplicação sua que está rodando no App Engine, que pode estar em N, em milhões de servidores diferentes. Além do Google gerenciar toda a plataforma para você, perdão, ele também te disponibiliza, junto com a plataforma, um conjunto de serviços que já estão disponibilizados, já estão criados dentro do App Engine para você simplesmente utilizar. Por exemplo, quero fazer cache na minha aplicação, quero usar um Memcache. Você tem um serviço de Memcache já criado. Quero fazer autenticação com usuários do Google. Você tem um serviço já criado para isso. Quero conversar com o Gtalk do cara via XMPP. Você tem um serviço criado para isso. Então, todo esse serviço é somente uma API que você utiliza, e todo o back-end, por baixo dos panos, todo o encanamento é feito pelo Google também, além de provisionar todos os servidores, toda a infraestrutura para rodar a sua aplicação. E o Cloud Endpoints, que é o principal que eu vou falar aqui, é mais um serviço dentro do Google App Engine. Então, a ideia do Google Cloud Endpoint, e aí voltando aqui para o slide, é ser uma camada entre a sua aplicação do App Engine e o seu cliente. Por quê? O App Engine ele vai ser uma aplicação web. Então, você faz uma aplicação web em Python, em Django, então em Java, com JSP, com JSF, e assim por diante, faz o deploy no App Engine, e ali tem uma aplicação web rodando. Não sabe o seu cliente. Quem que é o seu cliente? Se for um cliente web, você vai acessar pelo browser, que a requisição é feita de um jeito. Se a sua aplicação vai atender também cliente mobile, o Android ou o iOS faz uma requisição de uma forma diferente. O endpoint, ou Cloud Endpoint, é uma forma de facilitar essa conversa de diversos clientes com a sua aplicação no App Engine, com o seu back-end. Então, você tem uma aplicação única e o endpoint cria uma interface, ou cria as APIs, ou realmente os endpoints, para o cliente que vai acessar. Então, você cria o seu serviço, que eu vou mostrar aqui um exemplo, e ele gera para você uma biblioteca em Android para acessar esse seu serviço, uma biblioteca em JavaScript para acessar também esse serviço, ou uma biblioteca para o iOS acessar esse seu serviço. E quem desenvolve para a web aqui sabe como é custoso e é demorado você criar interfaces ou atender diversos tipos de cliente. Mesmo fazer um site mobile friendly não é a coisa mais fácil do mundo. Ou ter diversos tipos de back-end também, um para atender a web e outro para atender os clientes mobile também é outro grande problema. Por onde começar? Naquele link que eu mostrei, developer.google.com/appengine, e lá tem os serviços de endpoints. Algumas características. A facilidade, você não precisa criar API para cada tipo de cliente que vai acessar a sua aplicação, ele vai fazer esse trabalho sujo para você. Como ele vai rodar no App Engine, toda a parte de escalabilidade dos seus serviços, se eu tenho um celular, se eu tenho um Google Chrome acessando, se eu tenho 1 milhão, quem vai cuidar da escalabilidade dos servidores é o próprio App Engine, e está sujeito às mesmas limitações ou às mesmas funcionalidades que são suportadas no App Engine. A parte de segurança, você pode fazer autenticação para o seu serviço também,
Porque no próprio App Engine ele pode ser um provider ou auth, então o meu cliente só faz uma requisição para o meu endpoint ou para o meu serviço se essa requisição for autenticada. E a geração do cliente também, que é muito simples, você não precisa se preocupar com isso, que eu vou mostrar uma linha de comando só. Outros detalhes. Atualmente, só retorna JSON, então a sua requisição para o serviço no endpoint só vai te retornar um objeto JSON. Então, independente do seu cliente, a resposta sempre será um objeto JSON. Os seus endpoints podem ser autenticados via OAuth. Infelizmente, não tem suporte para custom domain. O que é isso? A sua aplicação no App Engine, quando você cria uma aplicação, ele tem uma URL. O nome da sua aplicação, .appspot.com. Você pode direcionar o seu site, www.meusite.com, para essa aplicação no App Engine. E aí você tem esse custom domain, que é o meusite.com.br, direcionando para o App Engine. Infelizmente, com endpoints você não pode fazer isso. Por exemplo, webservice.com.br direcionando direto para o endpoint, você vai ter que passar invariavelmente pelo App Engine. E os próprios serviços do App Engine, para quem já tiver utilizado, você tem uma infinidade, uma gama de serviços do App Engine que, por baixo dos panos, você pode utilizar com o seu endpoints. Nossa, não sei nem escrever exemplo, né? Mas vamos lá. Vou mostrar primeiro. Aqui é uma aplicação que, no final do ano passado, eu participei do Google Cloud Developer Challenge, que é uma competição de desenvolvimento de aplicação utilizando as plataformas de cloud do Google. E essa aqui é a aplicação que eu criei, que é uma aplicação para educação. Não tem nada demais, mas a interface dela é feita em AngularJS. Então, toda a interface é feita em AngularJS, as requisições que eu faço para o servidor são via JSON, via XML HTTP request. Mas vamos lá. Sei lá, meus cursos, tem um curso criado aqui que eu só criei de teste, e aí você tem todo o back-end aqui. Aqui, criado, todo o código-fonte de uma aplicação do App Engine. Para usar o endpoint, ou para usar o serviço do endpoint, a primeira coisa que você vai fazer é inserir ele no seu arquivo de configuração, seja no app.yaml do Python, ou seja no appcfg.xml do Java. Você tem aqui só inserir que a minha aplicação vai usar o serviço de endpoint. E fazer um mapeamento de URL, igual você faria no Java, no web.xml, aqui no Python você faz com esse cara também, só definindo qual que é os handlers. Então, estou falando, toda requisição que vier pela URL, underline AH/SPI, eu vou direcionar para esse cara aqui chamado Educando Endpoint. O código dele. Não tem nada demais. Para o seu serviço do endpoint, a única coisa que você tem que fazer criar uma subclasse dessa classe de message, que é quem vai ser o handle da sua mensagem no web service. Quando você for responder para o cliente, é essa classe message que vai ser transformada pelo App Engine. Aqui é uma collection, só se eu quiser mandar mais de uma mensagem de uma vez, mas o serviço é bem simples. Se alguém já usou o Jersey ou REST Easy no Java, também segue o mesmo princípio. Você tem uma classe, aqui no caso, eu estou estendendo essa remote service. No Java você teria uma anotação. Aqui no Python é só um decorator, esse endpoint API, e o nome dele que eu dei de cursos. E aí, para cada método dentro da minha classe, vai ser um serviço do meu endpoint. Aqui, no caso, estou retornando um cara hard-coded. Então, um curso Android, um curso Python, estou criando um objeto custom message, que é a minha mensagem que eu vou mandar para o cliente. Qual que é a mensagem e a data de início. E aí você ganha também, no próprio App Engine, uma API Explorer. Então, aquele serviço que eu chamei de cursos. Então, eu tenho aqui um cara chamado Cursos API. Aqui. Clicando nele, ele vai fazer a requisição. Se eu estivesse fazendo um post, no caso, aquele meu serviço é um HTTP GET. Se eu quisesse fazer um post, eu poderia passar os parâmetros aqui na minha API. Ou aqui a resposta.
Então, aquela mensagem, curso de Python. Curso Python e curso Android, as mensagens que ele me retornou. Naquele back-end, tudo que eu coloquei hard-coded poderia ser uma pesquisa no Data Store do App Engine, ou poderia ser uma consulta no Compute Engine, ou poderia buscar uma informação no Cloud Storage, ou usar qualquer outro serviço do App Engine. E se eu quiser gerar... Opa, tá meio pequena aí a fonte, né? Para gerar um cliente Android baseado nesse serviço, quando você instala o App Engine, você já ganha essa ferramenta endpoint, cfg.py. Aí tem a operação getClientLib. Como eu quero gerar para o Android, eu passo a opção Java, -O. Aonde que eu vou jogar a saída da geração e o meu serviço lá de cursos. E pode ver que esse cara aqui, o cursos v1.zip, já tinha descompactado ele aqui também, mas aí é só importar via Gradle ou via, sei lá, Android Studio, ou o que você usar para o Android. É somente importar essa lib e a sua aplicação Android já ganha lá o cliente para fazer as requisições para o seu serviço, para o seu back-end. Você poderia, no Android, fazer lá, sei lá, usar o Volley ou usar um próprio HTTP client e fazer requisições HTTP, sei lá, como eu faria aqui num... Aqui é a mesma requisição que o Explorer API está fazendo, eu estou fazendo aqui via Ajax, com jQuery. Então, pode ver que é URL /API/cursos v1, e ele me retorna os dois mesmos objetos que estão lá. Então, o acesso à sua API vai ser um HTTP request, só que ele te facilita já criando um cliente Android, um cliente iOS, ou até, não sei se alguém já usou as APIs do JavaScript. Onde eu tinha colocado aqui? Ou via JavaScript, depois eu mostro aqui. Mas nas APIs que você usa para o Google+, para o Google Maps, sei lá, para o Calendar, você tem um JAPI, o JAPI do próprio Google, ele também te disponibiliza um JAPI para esse serviço endpoint que você criou. Ou o exemplo que eu ia fazer aqui. Aqui eu tenho uma classe nos meus models. Então, tem uma classe aqui chamada subject, que para mim seria, sei lá, um curso. Aqui é a classe subject. E aí, do mesmo jeito que eu estou buscando aqui, colocando hard-coded esses endpoints, eu poderia ser um subject. Programar com uma mão só é ótimo. Subject.query.fetch. E aí, ao invés de fazer hardcoder aqui, isso aqui eu estou indo, esse query.fetch é a biblioteca do App Engine para Python, chamado NDB, é quem eu faço requisições para o Data Store. Aqui eu poderia fazer uma query, buscar todos os cursos que eu tenho, e aí daqui para trás, quando eu receber esse objeto request, no Python é o request do Web App 2, no Java seria o HTTP Servlet Request, no PHP seria o objeto de request. Aqui você tem todo o objeto request que veio do usuário, e daqui para baixo é App Engine puro, qualquer serviço, qualquer operação que você quiser utilizar, você pode usar dentro do seu serviço. Como eu disse, era bem rápido. O próprio endpoint não tem muito o que você fazer, o que se falar, além de criar uma camada em cima da sua aplicação do App Engine. Depois de você ter a sua aplicação pronta, ou mesmo iniciando a sua aplicação, como muita gente já prega que você criar o API first, ou você criar a API da sua aplicação antes de criar o cliente, ou antes de criar todo o back-end, o endpoint, ou Cloud Endpoint, é uma forma de facilitar
os acessos à sua aplicação, seja qualquer tipo de cliente que você vai ter, como é o caso da minha aplicação aqui, que a gente tem cliente de tudo quanto é tipo. Perguntas? Entendeu alguma coisa? Ale. Eu conto piada, então. Tá bom, enquanto ele não vem, deixa eu mostrar o JavaScript do Client API. Aqui. Você pode inserir a sua própria aplicação do App Engine, ela ganha uma URL, que é aquele que eu falei do appspot.com, e aí no seu JavaScript, você inserindo essa chamada para o clients.js da API do Google, ele disponibiliza já todos os seus métodos que você criou no seu endpoint, viram funções aqui no JAPI. Então, por exemplo, aqui ele fez a requisição para um endpoint que ele chamou de tic-tac-toe. Então, pode ver que o JAPI.client.tic-tac-toe. Então, todos os métodos do seu endpoint viram métodos ou funções aqui dentro do seu JavaScript para você fazer a requisição. Se você não quiser fazer aquela requisição XML HTTP request ou um jQuery.ajax. Essa requisição que ele faz, esse execute, ele também é de forma assíncrona. Então, ele executa e essa função seria o callback. Quando você faz uma requisição para a sua API, esse é o callback que ele vai chamar com a resposta. No caso aqui são console.log. Mas só de você inserir esse cara aqui, a sua aplicação.appspot, e dar um nome para ela, automaticamente o seu JAPI já ganha os métodos, que são cada método que você criou dentro do seu endpoint. Agora acabou as piadas. Ale, você está por aí? Deixa eu ver se... Minha vez de dançar, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa do App Engine que eu possa falar aqui, até ele aparecer. Sobre cotas também do endpoint, como uma requisição para o seu... que haviam até perguntado para ele sobre o App Engine, sobre cobranças diferenciadas, etc. A cobrança no endpoint também, como uma requisição para a sua aplicação do App Engine, vai estar dentro das cotas do App Engine. Você tem uma cota generosa, que é free, para as requisições, mas toda a requisição do seu endpoint, todo o consumo que ele fizer aqui dentro do seu serviço, seja requisição da data store, seja consumo de serviços, seja fazendo requisições para URL externas, tudo que é executado dentro do seu endpoint vai cair dentro das cotas da sua aplicação do App Engine, no caso.